Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este blog Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 84º encontro e vamos começar a leitura da 12ª administração, que tem como título Como conhecer o Espírito do Senhor. Na administração anterior, Francisco exortava seus irmãos para que se precavessem da corrupção que vem de fora, isto é, do pecado e mau exemplo dos outros. Nesta vai tratar da mesma questão, mas agora mostrando que o perigo ou inimigo vem não de fora, mas de dentro de si mesmo. Para Francisco, manter-se unido ao Espírito do seu Senhor é tudo, é a salvação. Fora dele, a perdição. Por isso, nas próximas administrações, vai indicar ao servo de Deus, isto é, aquele que é tomado por Deus para servi-lo, sinais ou sentimentos que revelam essa sua pertença ou ligação. Nesta, a 12ª, é a experiência acerca da grandeza de Deus, e que, pelo contraste, faz nascer o sentimento de minoridade. Na 13ª, será a paciência nas contrariedades vindas dos irmãos. E, finalmente, na 14ª, o despojamento do próprio eu. Vamos ao texto. É assim que se pode conhecer se o servo de Deus tem do Espírito do Senhor. Se, quando o Senhor opera algum bem por ele, nisso sua carne não se exalta, porque ela sempre é adversa a todo bem. Mas se, pelo contrário, ante seus olhos se tem por mais vil e estima ser o menor de todos os homens. A ordenação do texto é simples. Primeiramente, apresenta o assunto ou a questão. Como saber ou conhecer se o servo de Deus tem do Espírito do Senhor? E, em seguida, a resposta com duas sentenças. Se sua carne não se exaltar e se, pelo contrário, se mantiver por mais vil e menor de todos. Segundo São Francisco, duas atitudes interiores revelam ao servo de Deus se ele está ligado ao Espírito do Senhor. A primeira se dá quando ele é levado a perceber e sentir com espanto que Deus é o sumo e único bem. E, por consequência, que todo e qualquer bem vem dele e a ele deve ser restituído em forma de louvor. Como consequência dessa intuição contemplativa acerca da desmedida grandeza e santidade de Deus, nasce o profundo sentimento da própria pequenez e da pobreza humana, que, na verdade, o faz sentir o menor de todos os demais homens. Recorde-se a resposta de Francisco à pergunta de Frei Pacífico, o qual lhe perguntara: "Que pensa de ti mesmo, irmão?" Respondeu o bem-aventurado Francisco: "Eu penso que sou o maior pecador que sou maior pecador que qualquer homem deste mundo."
O tema é de suma importância e utilidade, porque nenhum cristão pode viver com outro espírito, outra alma, senão o espírito, a alma do seu Senhor. Quando olhamos para os primeiros cristãos e franciscanos, notamos que para eles, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, é a realidade das realidades, o mistério mais profundo, a raiz da qual nascem e florescem todos os seres ou criaturas, em especial os humanos, tanto individualmente como na comunidade e na igreja. A reverência e o desejo de sua presença podem ser sentidos nestas palavras da sequência da festa de Pentecostes. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, ao sujo lavai, ao cego regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, no frio aquecei. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Enfim, é no Espírito do Senhor que tudo, cada criatura, cada novo acontecimento tem sua origem. Sem ele, nada persiste, nada floresce, nada amadurece, nada chega ao seu fim. Por isso, diante do espanto dos judeus, que viam os feitos de Sedão atuando em e através daqueles primitivos convertidos a Cristo no dia de Pentecostes, Pedro lhes recordava as palavras do profeta Joel. Citação: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Da mesma forma, mais tarde, também Francisco e os primeiros companheiros provaram como poucos a força da presença e da atuação desse dom divino. De Francisco se diz, por exemplo, que, preparado e confirmado pelo Espírito Santo, seguiu o ímpeto sagrado do Espírito e que, todos os dias, se enchia da consolação e da graça do Sagrado Espírito Santo. Ele mesmo chegou a afirmar que o Espírito Santo é o ministro-geral da ordem. Quis até que se pusesse isso na ordem, na regra, melhor dizendo, mas foi impossível porque já havia sido aprovada pelo Papa. É por isso também que a Igreja, hoje, ao falar dos diversos formadores na vida cristã e na vida consagrada, dá sempre a primazia ao Espírito de Deus e diz que é Deus mesmo que chama a vida consagrada no seio da Igreja. É Ele que, ao longo de toda a vida do religioso, conserva a iniciativa, que é o Espírito da verdade que ensina, chama e guia. Ele é a unção que faz gostar, apreciar, julgar, optar. Aplica-se aqui a dinâmica da parábola dos ramos e da videira. Como os ramos da videira só podem sobreviver se permanecerem unidos ao tronco, também um seguidor de Cristo só pode ser e chamar-se tal se estiver unido a Ele pelo seu Espírito. São Paulo proclamava: meu viver é Cristo.
Por isso, comungar do seu Espírito, ou, como diz o texto, ter do Espírito do Senhor é questão de vida ou morte. Talvez estranhemos que Francisco diga ter do Espírito e não ter o Espírito. É que Francisco via e contemplava com tanta clareza e comoção o distanciamento entre a magnanimidade e a sumidade desse dom e sua pequenez, que, segundo ele, nós ou qualquer outra criatura só podemos ter do Espírito, ou seja, um pouco do seu Espírito, jamais o Espírito. Para ter o Espírito, só se fôssemos outro Espírito, pelo menos igual ou maior que ele. Por isso, a nós, pobres criaturas, só é dado ter do ou de seu Espírito, jamais o seu Espírito. Vamos analisar agora duas palavrinhas pequenininhas, o como e o assim. No título e no início da primeira frase, Francisco fala em como e assim. Começando com esses dois advérbios, mostra que seu interesse maior é apontar para o caminho que vai levar o servo, a saber se tem ou se está comungando do Espírito do Senhor. Como bom pai, quer que seus filhos jamais se enganem na busca que é a resposta essencial ao maior de todos os benefícios concebidos e que estão recebendo do glorioso Pai das misericórdias, que é a vocação. Nesse assim e nesse como está, pois, o segredo, o modo, o caminho da permanência da fidelidade do servo à fidelidade do Espírito do Senhor. Quando se fala em como ou assim, logo se pensa em trabalho, em obra, operação, empenho, dedicação. Por isso, a tradição da ordem vê nesses dois advérbios um dos princípios mais marcantes da pedagogia franciscana de Francisco. A pedagogia e a formação que vem de São Francisco. A operação, a obra, e não a instrução, a informação. Está a graça da iluminação, da evidência que nascem da experiência, isto é, do contato imediato e direto com a realidade, no caso, com o chamado de Cristo e sua resposta. Ou seja, é na ou da experiência, no ou do confronto com a própria graça do encontro, que o servo de Deus vai encontrar a ciência, a luz, que devem ser acolhidas e seguidas, e dos passos que devem ser dados. Por isso, como ou assim, aqui não aponta para a informação de um conjunto de medidas, estratégias, meios, recursos, etc., mas para algo bem mais fundamental, a alma, o espírito, a graça, que se deve cultivar a fim de que se possa alcançar e realizar, em nosso caso, o seguimento de Cristo, o espírito da vileza, da humildade, da pequenez, da minoridade. Ora, esse espírito, por ser graça, não se conquista, não se merece, não se compra, mas se recebe. E isso só é possível porque ele já veio de ou ao meu encontro. Ele já se doou,
já me deu do seu Espírito e em abundância, em plenitude e em toda a profundidade, através do mistério de sua encarnação, morte e ressurreição. Falando de como se dá a graça dessa iluminação, assim fala Frei Hermógenes Arada. Citação. Em outras palavras, o Deus de Jesus Cristo, o Pai, só compreendo se me tornar Ele, isto é, seu Filho em Jesus Cristo, no seguimento dele, na observância de seu Evangelho, no encontro corpo a corpo, na busca engajada, humilde e devotada, na sua imitação. Mas todo esse empenho não é outra coisa senão a possibilidade, gratuitamente a mim concedida, na acolhida amorosa do Pai e da acolhida humilde da minha parte, desse amor primeiro. E assim, nesse encontro, não sou eu que tenho o Espírito do Senhor, mas é o Espírito do Senhor que tem a mim como seu Filho muito amado no seu Filho Jesus Cristo. Vem então a pergunta fundamental: como saber se tenho do seu Espírito? A resposta é dada nas duas sentenças que seguem e que nós iremos ver no próximo encontro. Meu irmão, minha irmã, muita paz, muito bem para você e o meu abraço fraterno.